Bom dia aos irmãos, às irmãs, aos nossos amigos, convidados, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, amém? Também um bom dia para os nossos amigos internautas que estão assistindo aí no Facebook ao vivo e para quem vão assistir depois no YouTube. Que Deus abençoe a todos também. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês a primeira vez, aqui na igreja da Vila Jataí, certo? Acertei? Que parece uma sinagoga, né? Parece uma sinagoga? Eu chego aqui, parece uma sinagoga, muito acolhedora, né? Que bênção, que bom estar aqui com vocês. Semana passada, por coincidência, eu estava lá em Pinheiros, né? E aí, a Comida Evangeliana, estamos aqui hoje. Como a irmã me apresentou, eu sou da igreja do Jardim Campo de Fora, ali na região do Capão Redondo, o lugar mais seguro do Brasil, viu? Super seguro lá. A gente fala assim, mas é verdade mesmo, viu? E ali é o lugar que tem mais adventistas no mundo. Vocês sabiam disso? O lugar que tem mais adventistas no mundo é naquela região do Capão Redondo. Temos ali o NASP e estamos aí felizes de estar aqui com vocês. Como eu, tem alguém que não é aqui da Vila Jataí, mas está aqui conosco hoje visitando? Temos alguém que está visitando? Ali uma senhora, ali também. Aqui também uma irmã, seja bem-vindo. Tem alguém que não é batizado na igreja adventista, mas veio nesta manhã de sábado louvar a Deus conosco? Temos alguém? Temos alguém que não é batizado ali? Sejam bem-vindos, viu? Também é um grupo bom aqui. Que bom que vocês estão aqui conosco, viu? Queridos, lá na Zona Sul de São Paulo, nós temos atuado já há muitos anos aí na área do evangelismo público de colheita. E quando nós fazemos evangelismo nas igrejas, nós fazemos evangelismo voluntário. Eu não sou obreiro, não sou pastor, sou membro da igreja como vocês. Então nós fazemos evangelismo voluntário. E no evangelismo que nós fazemos, nós temos um lema. Nosso lema é o seguinte: venha estudar a Bíblia como nunca antes. Então eu gosto de estudar a Bíblia, tá? E hoje eu vou estudar com vocês aqui um tema avançado. Quero estudar com vocês sobre eventos finais, tá? O nosso papel, o seu papel no desvendar dos últimos dias da história deste mundo. Então é um tema que tem a ver com o nosso futuro nesta terra e também com a nossa utilidade em prol da evangelização, da pregação do Evangelho. Eu peço que o Espírito Santo possa abrir o seu coração, abrir meu coração, possamos aprender esse tema e praticar também na nossa vida diária. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. E nós iremos estudar aqui o livro do Apocalipse como nunca antes, esse livro extraordinário, maravilhoso, atual, né, que tem verdades aqui importantes para o tempo em que vivemos. Para o tempo que vivemos. Você que está em casa também aí no Facebook, abra aí a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 18. Se eu fosse dar um título para esse sermão aqui, para esse estudo que faremos, seria A Queda da Babilônia e o Alto Clamor. Esse seria o título do sermão. A Queda da Babilônia e o Alto Clamor. A irmã já fez uma oração muito bonita. Estamos sentindo aqui a presença de Deus, a presença dos anjos, mas eu sinto o desejo de fazer mais uma oração, pedindo a iluminação do Espírito, para que Deus realmente guie esse tema que iremos abordar aqui. Então convido você mais uma vez a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Queremos render honras, glórias e louvores ao Senhor. Queremos pedir neste momento a iluminação, a sabedoria do Espírito Santo. Iremos meditar na tua palavra. Iremos estudar sobre os últimos eventos da história desta terra e o papel de cada um de nós, o papel do remanescente no fim dos tempos. Nós pedimos sobre nos dê inteligência, sabedoria, discernimento da tua palavra. E quando concluímos aqui esse estudo, esta mensagem, possamos ter uma única certeza: que realmente o Senhor falou a cada um de nós. Nos batize com o teu Espírito Santo em plenitude, perdoa os nossos pecados e abençoe a cada um que aqui está, de maneira especial os nossos convidados, nossos amigos que estão aqui conosco. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Apocalipse 18, versículo 1. Acompanhe comigo, diz assim a palavra: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela, ou seja, com Babilônia, se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela, que a Babilônia, praticou. Com a Bíblia aberta, olha aqui para mim. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, um dos grandes eventos que ocorrerá no desfecho do grande conflito nesta terra é a queda da Babilônia. Será um grande evento, um evento de grande e gigante magnitude. Alguns teólogos chegam a mencionar que a queda da Babilônia vai ser um evento similar, por exemplo, ao dilúvio, ao êxodo. Também um impacto global que vai haver, que haverá por ocasião da queda da Babilônia. Se você fosse enumerar os eventos finais, eu tenho estudado isso há muitos e muitos anos, você começa a enumerar os eventos finais, nós sabemos, quem já é da igreja adventista conhece esses termos, né? Sacudidura, chuva serôdia, alto clamor, decreto dominical, assim vai indo. Eventos que está na profecia, que ocorrerão. A queda da Babilônia seria o antepenúltimo evento. Então nós temos a queda da Babilônia, depois temos a 7ª praga, que será um terremoto e chuva de pedras, e aí depois a volta de Jesus. Então a queda da Babilônia estava no finzinho mesmo, um pouquinho antes da volta do Senhor Jesus. Quando você estuda a Bíblia Sagrada, você vai perceber que a Bíblia Sagrada fala de duas Babilônias. Duas Babilônias. Uma é a Babilônia antiga, de rei Nabucodonosor, de Belsazar, que está aqui no Antigo Testamento. Você vê menção a ela no livro de Jeremias, Ezequiel, Isaías e principalmente no profeta Daniel. A Babilônia antiga, uma cidade-estado. O seu rei foi o rei Nabucodonosor, um homem muito poderoso. Há 2.700 anos atrás, a nação mais poderosa desta terra era a Babilônia. O homem mais poderoso, Nabucodonosor. Na Babilônia tinha um rio que cortava a cidade inteira assim, e a cidade era cercada por muros e o rio passava pelo meio da cidade. O nome desse rio é Rio Eufrates, tá? Então isso está registrado na Bíblia Sagrada e também na história. Você pode pesquisar na história aí, em documentários da internet, livros e assim por diante. Então a Bíblia fala desta Babilônia, Babilônia antiga, Babilônia histórica, Babilônia do passado, perfeito? Mas a Bíblia fala também da Babilônia simbólica. Essa Babilônia simbólica está aqui no livro do Apocalipse, de maneira especial no capítulo 17. Essa Babilônia simbólica do capítulo 17 é uma mulher montada numa besta, como está aqui na foto. Uma mulher montada numa besta. Essa besta, ou esse animal, tem 7 cabeças. Muito bem? E mulher na profecia é símbolo de igreja. No capítulo 12, tem uma mulher pura, virtuosa, símbolo da igreja de Deus. No capítulo 12 diz que o dragão, que é Satanás, está perseguindo essa mulher, que é a igreja. Essa mulher que Satanás persegue, diz lá no capítulo 12, verso 17, essa igreja que Satanás persegue, ela tem 2 características: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então a igreja, capítulo 12, uma igreja pura, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. No capítulo 14, verso 12, o Apocalipse vai dizer que essa igreja guarda os mandamentos de Deus e tem a fé
em Jesus. Perfeito? E no capítulo 17, uma mulher prostituta, ou seja, uma igreja prostituta. Perfeito? Chamada Babilônia. É dado o nome lá. Perfeito? Quando diz que a mulher está montada numa besta, besta é sistema religioso. É igreja. Desculpa. Mulher é sistema religioso. Mulher é símbolo de igreja. Besta é símbolo de poder civil, de Estado, de reino, de impérios. Então o que essa imagem ensina para nós? Que o poder religioso governa sobre o poder civil. A Babilônia é a união de igreja e Estado. Igreja e Estado. Só que quem governa não são os reis, não são os primeiros ministros, não são os governadores, não são os presidentes. É a igreja, é a religião que governa. Uma imagem no Antigo Testamento muito similar a isso, e que dá luz sobre esse simbolismo, é o rei Acabe. Na época do profeta Elias, em Israel, reinava um rei chamado Acabe. Um dos piores reis que houve em Israel. Este rei Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de um deus chamado Deus Baal. Era uma sacerdotisa. Quem reinava Israel era Acabe. Mas na verdade quem governava era a mulher Jezabel. Então isso que a Babilônia é. O que é a Babilônia? É uma junção de poder religioso e poder civil. Poder religioso e poder civil. Mas quem governa mesmo é o poder religioso. Igrejas destituídas da verdade de Deus. Por exemplo, se você for para o capítulo 16, verso 13 do Apocalipse, então vamos comigo aqui, ó. 16, 13. Olha que interessante. No livro do Apocalipse, há 7 referências à Babilônia. A segunda referência está no capítulo 16, verso 12, que fala do rio Eufrates. Não fala o nome Babilônia, mas fala o nome rio Eufrates. Quando a Bíblia fala o nome rio Eufrates, Deus quer que o leitor do Apocalipse vá à Babilônia antiga para ter pistas para entender a Babilônia simbólica. Interessante isso, né? Mas no capítulo 16, verso 13, fala um pouquinho mais sobre o que é a Babilônia. Essa união de poder religioso e poder civil. 16, 13, olha aí. Então vi sair da boca do dragão, olha só, dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Tudo bem? Verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e olha só esse detalhe aqui, ó. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. No versículo seguinte vai dizer que o nome dessa peleja chama-se Armagedon. Armagedon. Então interessante. A besta, olha só, a besta, o dragão e o falso profeta, eles se reúnem com os reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para uma batalha. Perfeito? Então, olha só, lemos aqui. O dragão, a besta e o falso profeta se reúnem com os poderosos desta terra, repito, governadores, reis, primeiros-ministros, presidentes, e assim vai indo, para reunir para uma batalha. Essa batalha é contra o povo de Deus, contra os fiéis de Deus. Agora, o dragão, a besta e o falso profeta é símbolo de quê? Vou falar aqui com muito respeito, viu, a vocês. Muito respeito à internauta, mas está na profecia. Tá? O dragão é símbolo do espiritismo, ou religiões espiritualistas. Perfeito? Esse é o símbolo do dragão na profecia. Tá bom? A besta, essa besta é a besta que emerge da água do capítulo 13 do Apocalipse, que é o sistema papal. Bem? E o falso profeta é o protestantismo apostatado. Então é interessante. Essas 3 religiões, esses 3 grupos religiosos, um dia vão se unir aos poderosos para pelejar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Isso está escrito na profecia. Muito bem?
É dito aqui também, queridos, que Babilônia dá às pessoas de beber o seu vinho. Vemos aqui, no 18, verso 13. Babilônia, essa igreja falsa, né? Ela dá a todos os poderosos, a todas as pessoas, o seu vinho. O que é seu vinho? Vinho na profecia é símbolo de algo que entorpece o discernimento. E o vinho de Babilônia são as suas doutrinas, que ele dá a todos de beber. De maneira especial, Babilônia está unida por duas doutrinas. Uma, a imortalidade da alma, ou como a lição que o nosso Batista está ensinando nesse trimestre, a imortalidade natural da alma. Então o que Babilônia ensina? Que o corpo ele tem uma alma. E se essa alma é uma alma boa, e o corpo morre, essa alma sai do corpo e vai para onde? Vai para onde, irmãos? Vai para o céu. Mas e se essa alma é ruim? Essa alma sai do corpo e ela vai para onde? Para o inferno. Para o inferno. Mas se essa alma é mais ou menos, aí ela vai para o purgatório. Perfeito? Quem crê desta maneira? Os nossos irmãos e amigos espíritas, católicos e os protestantes, de maneira geral, creem desta maneira. Um pouquinho de diferença aí, mas creem desta maneira. Interessante que essa doutrina que une Babilônia, e Babilônia dá de beber aos povos, essa doutrina arremete ao jardim do Éden. Essa doutrina foi originada no jardim do Éden. Quando Deus disse para o casal, né, para Adão e Eva, disse assim, né? Se comer do fruto, certamente morrerás. Mas aí aparece a serpente, parece Satanás. E Satanás, ele usa a serpente como médium. A serpente está lá, um animal bonito, belo, o animal mais bonito da criação, voava. Ele usa a serpente como médium e começa a falar através da boca da serpente. E aí Satanás começa a contradizer aquilo que Deus disse para Adão e Eva. E aí Satanás diz assim: não morrereis. Gênesis capítulo 3, verso 4. Não morrereis. Não importa do jeito que você viva, não importa o que você faz, você não morre. Não morre. Imortalidade da alma. Ou seja, a doutrina da imortalidade da alma. O idealizador dela é Satanás. Satanás que inventou ela. E Babilônia dá às pessoas de beber. Dá às pessoas de beber. Perfeito? A outra doutrina que o vinho, né, símbolo de entorpecimento da mente, é o falso sábado. Onde Babilônia ensina que deve se guardar o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. Perfeito? Então o dia que guarda não é o sábado, o sétimo dia, é o primeiro dia da semana que chamamos de domingo. E ela, Babilônia, dá às nações de beber. Perfeito? Interessante, essa doutrina do falso sábado também arremete ao jardim do Éden. Lá diz o que na Bíblia, em Gênesis? Deus criou todas as coisas, né? E no sétimo dia fez o quê? Descansou, abençoou e santificou. Né? O sábado, o sétimo dia da semana, o sábado é o memorial da criação, instituído por Deus lá na criação, criado pelo próprio Deus. O Senhor Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Jesus é o criador do sábado, o dono do sábado. Mas a Bíblia diz que não. É o primeiro dia da semana. Então esses três grupos religiosos, eles se unem por doutrinas que eles são comuns e dão às pessoas de beber. Um dia, irmãos, olha aqui para mim. Presta atenção. Um dia, esse poder religioso vai ter apoio do Estado e será promulgado leis para que as pessoas sejam obrigadas a guardar o domingo. Presta atenção. O poder religioso um dia vai usar o braço do Estado, o poder do Estado, para promulgar leis, onde as suas doutrinas, a doutrina de Babilônia, será obrigada a todas as pessoas. Nesse momento da história dessa terra, irmãos e amigos, você ser fiel a Deus vai ser ilegal.
Toda pessoa que for fiel a Deus, fiel à Bíblia, fiel aos mandamentos, será perseguido, processado, aprisionado e alguns vão morrer. Por leis do Estado. Leis que serão promulgadas. Isso está aqui na profecia, no livro do Apocalipse. Entendeu? Só que aqui diz, queridos, que a Babilônia vai cair. E fala com ênfase, caiu, caiu. Ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês que vai acontecer um dia, vai cair um dia também. Agora a pergunta, como é que vai ser a queda da Babilônia? A Bíblia ensina, a Bíblia mostra, quer ver? Capítulo 17 do Apocalipse. Olha só, no capítulo 16 do Apocalipse, no capítulo 15 do Apocalipse, tem o fechamento da porta da graça. Não sei se vocês sabem, hoje Jesus Cristo está lá no santuário celestial, como juiz de toda a terra e como nosso advogado, nosso intercessor, nosso mediador. Ele está lá no céu agora. Um dia, capítulo 15 diz que Jesus vai levantar do santuário e vai falar assim: está consumado, está pronto. Aí terminou o seu trabalho de julgamento no céu. Quando ele levantar do santuário, o santuário enche de fumaça, e aí que ele fechou a porta da graça. Quem salvou, salvou. Quem não salvou, não salva mais. Após fechar a porta da graça, capítulo 16 do Apocalipse, fato é que nessa terra 7 terríveis pragas. 7 terríveis pragas. Perfeito? Um dos anjos que tem essas pragas, no capítulo 17, começa a conversar com João. Sabe que João foi o que escreveu o Apocalipse, né? E olha que ele conversa com João. 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que é a Babilônia, que se acha sentado sobre muitas águas. Olha a cena aqui. João vê 7 anjos despejando essa terra 7 pragas. Um daqueles anjos começa a conversar com João. E um daqueles anjos fala: João, vem, eu vou te mostrar a queda da Babilônia. E aí ele vai começar a explicar aqui o que é a Babilônia, tal, o que é a besta. E no capítulo 18 ele fala da queda, o anjo. Aí no capítulo 17, versículo 16, fala da queda de Babilônia. Olha só que interessante. Capítulo 17, versículo 16. Acompanhe comigo. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Cheio de simbolismo aqui. Vamos decodificar o versículo. Decodificar. O verso 16 vai dizendo assim, ó: os 10 chifres que viste. Chifre na profecia, irmã, é símbolo de poder ou reino. Chifre é nação, poder ou reino, império. E ele fala que ele viu 10 chifres. Se você já estudou a profecia de Daniel, lá em Daniel capítulo 7, existe um animal terrível, espantoso, e ele tem 10 chifres. Esses 10 chifres desse animal terrível e espantoso é a mesma coisa que os pés da estátua. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem conhece profecia aqui? Na profecia, o que são os pés da estátua de Daniel 2? O que é os pés da estátua? Quem sabe? 10 reinos. Mas que reinos são hoje? A Europa, a União Europeia. Perfeito? Então, os chifres do animal terrível e espantoso, os 10 chifres, o que é hoje os 10 chifres é a União Europeia, a Europa. Então, quando o texto diz aqui, os 10 chifres que viste, eu já entendo. A Bíblia está falando da Europa, da União Europeia, seus países fortes e fracos, União Europeia. Só que também eu entendo pela profecia bíblica que não é somente a União Europeia, mas é várias nações da América do Sul,
Várias nações, na América Central, várias nações. Então está falando aqui de vários reinos e nações. Muito bem? Então, os 10 chifres que existe, União Europeia e várias nações mais. E a besta. Essa besta, hein, queridos, é os Estados Unidos da América. Estados Unidos da América. Pela profecia bíblica. Então, olha só. Os 10 chifres de nações variadas e os Estados Unidos da América odiarão a Babilônia. Como é que pode isso? É que a profecia fala. Nações variadas da Europa, mais a América, um dia vão odiar suas igrejas a Babilônia. Mas espera aí, mas essas nações não apoiam ela? Essas nações não farão decretos promulgando as suas doutrinas? Sim. Mas chegará o momento da história que essas nações vão odiar as suas igrejas Babilônia. Vou falar para vocês de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Vamos supor aqui, vamos falar de uma nação aqui, Itália, vai. Itália. A religião italiana, ou a igreja principal italiana, é a igreja romana. É isso. A igreja, a Itália, seu parlamento, apoia hoje a igreja romana. Um dia, o parlamento italiano vai promulgar leis para impor a doutrina da igreja romana. Vai impor a doutrina e as pessoas serão obrigadas a seguir as doutrinas da igreja romana. De maneira especial, a guarda do domingo, decreto dominical. É assim que vai ser, queridos. É o que a profecia ensina. Só que chegará o momento da história que a Itália vai ser inimiga da sua igreja. Inimiga. Está aqui falando, ó. Os 10 chifres que viste, nações variadas, e a besta dos Estados Unidos, odiarão a meretriz, que é a Babilônia. Além de odiar, farão devastada e despojada. Olha aí. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Esses reinos, esses impérios, essas nações serão ferozes inimigos de suas igrejas. Ferozes inimigos. Ou seja, como é que vai ser a queda da Babilônia, queridos? Por ela mesma. Por ela mesma. Pelos próprios impérios que apoiam hoje, que promulgarão leis favorecendo elas, um dia esses próprios impérios serão inimigos. Essa é uma parte da queda da Babilônia. A outra parte da Babilônia, capítulo 16, volta uma folha aí. 16, 12, a sexta praga. 16, 12, olha o que diz aqui, ó, a sexta praga. Quando você lê as pragas, depois você lê em casa para o capítulo 16, as 7 pragas. Você lê as pragas e entende o que está falando. Por exemplo, uma praga, as águas dos mares vão virar sangue. Outra praga, as águas dos rios vão virar sangue. Outra praga, o sol vai se aquecer. Outra praga, úlcera sobre os adoradores da besta. Outra praga, trevas sobre essa terra. Então você não entende. Algo você entende. Essa praga, se você não entender o que é a Babilônia, você não consegue entender que praga, como é que é essa praga. 16:2, ó. Derramou o sexto anjo, a sua taça, ou seja, quem conversou com João lá foi o sexto anjo, que tem a sexta praga. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas as águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Queridos, o que é água na profecia? Povos, nações, multidões, reis, naquele capítulo 17, verso 15. A água é símbolo de povos. Quando diz que o rio Eufrates seca, o que eu entendo? Que a Babilônia, a igreja babilônica, vai perder o apoio de quem? Dos povos. A Babilônia vai perder o apoio dos seus membros, dos seus fiéis, dos seus súditos. É isso que está falando aqui. Como é que foi a queda da Babilônia antiga, de Nabucodonosor? Alguém sabe? Existe um muro enorme em Babilônia. O império Medo-Pérsia desviou o leito do rio, e eles foram pela fresta do muro, invadiram Babilônia, e Babilônia caiu. Assim foi a queda de Babilônia.
Quando o rio foi desviado, o leito do rio foi desviado. A queda da Babilônia no futuro vai ser quando Babilônia, essas igrejas que eu já mencionei o nome, vai perder o apoio dos povos, dos fiéis, dos súditos. E quando vai acontecer isso, queridos? Presta atenção. A quinta praga é densas trevas nesta terra. A quinta praga. Do Apocalipse 16. Quando tiver densas trevas nessa terra, irmãos, o céu vai ter hora que ele vai dar claridade e não. Tem hora que o céu vai abrir e vai aparecer um arco-íris. E depois vai fechar. O Apocalipse ensina que o céu, a luz, o sol vai ficar piscando como o olho do Deus Todo-Poderoso. Então a terra inteira vai estar em treva, mas tem hora que vai dar luz e para, luz e para. Em alguns momentos, durante a quinta praga, quem estiver vivo nesta terra, salvos e perdidos, vão ouvir a voz de Deus. E Deus vai dizer o dia e a hora da volta de Jesus. Quem estiver salvo e ouvir a voz de Deus, o Apocalipse ensina que vai ouvir a voz de Deus como a voz de muitas águas, como a voz de um arpista quando tange a sua harpa. Os perdidos vão ouvir a voz de Deus, vai ouvir a voz de Deus como a voz de um grande trovão. Aqui você vai saber se está salvo ou está perdido. Se nesse momento da história você ouvir a voz de Deus como a voz de muitas águas, suave, como a voz de um arpista, quando tange a sua harpa, você está salvo. Porque os salvos vão ouvir a voz de Deus desta maneira. Agora, se você ouvir a voz de Deus como um grande trovão, você está perdido. Isso ensina a profecia. Muito bem? Então a terra é dessas trevas. Num dado momento, irmãos, diz a profecia, vai aparecer no céu as tábuas da lei. Isso vai acontecer, viu? As tábuas da lei vão aparecer. Os mandamentos escritos como letras de fogo. E um quarto mandamento brilhando mais que os outros. Nesse momento, os reis que apoiam a Babilônia e os membros de Babilônia vão olhar para as tábuas da lei e vão falar para os seus pastores, para os seus padres, para os seus bispos, para os seus governadores: você está vendo? Os mandamentos são válidos. Eles não foram abolidos como vocês nos ensinaram. Está vendo os mandamentos? Eles são válidos. Eles são válidos. E nesse momento, queridos, a profecia ensina que fiéis irão contra as suas igrejas com feroz raiva e nervosismo. E nesse momento eles não têm salvação para mais ninguém, porque já fechou a porta da graça. E nesse momento, irmãos, haverá nessa terra um choro como nunca houve na face da história desta terra. E esse choro está aqui no capítulo 18. Vamos ler comigo aí. A partir do verso 6, fala a reação dos poderosos e dos fiéis membros de Babilônia. 18, verso 6. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagar em dobro, segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesmo, já se gloriou e viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Olha aí, pranto. Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha. Olha o que a Babilônia diz: viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevieram os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Que Deus usa ela mesma para julgar a Babilônia, os seus súditos e os poderosos. Verso 9: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo.
Verso 11: e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. E se você continuar lendo, você vai ver essa expressão: choro, ai, pranto, lamento. Um choro amargo e triste de pessoas que a vida inteira apoiaram a Babilônia. Irmão, irmã, você sabe de alguma passagem no Antigo Testamento que fala de um grande choro? Quem lembra? No Antigo Testamento, uma passagem que fala de um grande choro. A 10ª praga do Egito, que era a morte dos primogênitos. A 10ª praga, olha as coisas intercalando aqui para você entender a profecia. A 10ª praga do Egito foi a morte dos primogênitos. O que era o primogênito para o egípcio? O que era o primogênito do egípcio? O que era? Primeiro, a continuidade da sua linhagem, da sua descendência. Mas de maneira especial, o primogênito era a continuidade da sua religião, da sua fé. Quando o primogênito morreu a fé, morreu a religião. Os membros de Babilônia, os poderosos que apoiam a Babilônia, vão chorar nesse dia, no capítulo 18 lemos, porque eles vão perceber, e muito tarde, que durante a vida inteira eles basearam a fé deles numa verdadeira mentira. Fábulas engenhosas inventadas por homens. A vida inteira basearam a sua fé em mentiras. Só que a boa nova aqui, quer dizer, que o versículo 4 diz assim: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Você sabe que em todas as igrejas, na igreja de Deus, na igreja que os homens criaram, em todas as igrejas existem fiéis. Um dia esses fiéis vão ouvir a voz e vão sair aos montes. Então, aqui está a queda da Babilônia. E para a gente ir concluindo aqui esse estudo, irmãos, depois da queda da Babilônia, você tem a 7ª praga. A queda da Babilônia é a 6ª. A 7ª praga é um terremoto de chuva de pedras. E depois desse terremoto de chuva de pedras, uma nuvem bem pequena. Jesus sentado nessa nuvem, vindo com todos os seus anjos, com poder e glória. Amém? Para buscar todos aqueles que nele creram. Buscar todos aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus. Assim será a profecia, amigos e irmãos. A pergunta: como foi a queda de Babilônia? Estudamos. Vimos que ela cai por ela mesma. Mas por que ela cai? A profecia diz que ela cai porque um anjo ilumina a terra. Irmãos, esse anjo ilumina a terra de tal maneira que Babilônia rui e cai. A pergunta: quem é este anjo que ilumina a terra de maneira tal que a Babilônia cai? Quem é este anjo? Capítulo 18, versículo 1 fala aqui deste anjo. Vamos ler aqui, ó. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, olha, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo ilumina a terra de tal maneira, esse anjo tem uma glória tão descritível, que Babilônia cai. O que isso aqui mostra para nós, irmãos? Babilônia é poderosa? Sim. Mas Babilônia vai se deparar, irmãos, com um poder intransponível. Um anjo que ilumina a terra. Um anjo poderoso que vai iluminar essa terra. Agora, quem é este anjo? No meio adventista existem algumas teorias de quem é esse anjo. Alguns dizem que esse anjo aqui, ele é a obra de telecomunicações, rádio, televisão e internet, que no fim dos tempos vai ter um papel importante, né, para cair Babilônia. Irmãos, uma pergunta: no fim dos tempos, rádio, televisão e internet vai desempenhar um papel importante na pregação do Evangelho? Sim ou não? Sim ou não? Sim, está fazendo isso já hoje. Hoje, a rádio, televisão e internet está fazendo um trabalho incrível de levar mensagem a pessoas em vários lugares. Mas a internet, a televisão não é um anjo.
se diz que esse anjo aqui, queridos, são a obra de publicações, os livros que a igreja faz, imprime e distribui. Durante os 2 próximos anos, teremos o privilégio, a honra, de distribuir na nossa comunidade o livro Grande Conflito, que tem essas profecias todas aqui explicadas lá. Então, uns acham que o anjo é a obra de publicações, mas não é. Outros dizem, irmão, que o anjo do 18 é uma outra igreja. Essa igreja aqui é fraca. Essa igreja não está pregando o evangelho. Essa igreja não faz o papel dela. Essa igreja, irmãos, é a igreja adventista mundial. Então, essa igreja não faz o papel dessa igreja. Vai sair uma outra, vai sair pessoas dela, vão formar um movimento, e esse movimento é o anjo do capítulo 18. Alguns pensam assim também. Mas quem é o anjo do capítulo 18, irmãos? Quem é? Uns dizem que é o Espírito Santo, outros dizem que é Jesus. Vamos investigar aqui e vamos finalizando isso tudo. O verso 18 diz assim, ó: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo. Irmãos, responde uma pergunta: onde é que antes do 18 tem anjo pregando? Antes do 18. Onde é, irmão? No capítulo 14, certo? Capítulo 14 está antes do 18, certo? No capítulo 14 nós temos 3 anjos pregando 3 mensagens, as 3 mensagens angélicas. Esses anjos do capítulo 14, irmãos, são símbolo de quê? Alguém sabe? Alguém sabe quem é o símbolo? O anjo do capítulo 14 é símbolo de quê? Alguém sabe? De quem? Da igreja, irmã disse. Alguém tem outra opinião? Isso mesmo, da igreja, mas vamos complementar melhor, irmão. O anjo do capítulo 18, desculpa, o anjo do capítulo 14 é você e sou eu. Sabia disso? O anjo do capítulo 14 do Apocalipse é você adulto, é você criança. Eu, Marcelo, sou o anjo do capítulo 14. Eu sou o anjo do 14. Quer ver? A senhora White fala sobre isso. Ela diz assim, ó. Sobre o anjo do capítulo 14, ó. Os anjos são representados como voando pelo meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de advertência. E olha só, e tendo relação direta com o povo que vive nos últimos dias da história terrestre. Ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são o símbolo do povo de Deus, que está trabalhando em harmonia com o universo celeste. Homens e mulheres do Jardim Itajaí, diga amém. Está fraco. Homens e mulheres do Jardim Itajaí, diga amém. Amém. Iluminados pelo Espírito de Deus e santificados por meio da verdade, olha aí, proclamam as 3 mensagens em sua ordem, amém? Então o anjo 14 é você, sou eu, chamados por Deus para cumprir uma missão. Nós temos uma missão nessa terra, irmãos. Está escrita nas 3 mensagens angélicas. Um dia eu prego sobre esse assunto, se Deus permitir. Muito bem. O 18 diz que vem um outro anjo na sequência daqueles. Se o 14 somos nós, quem é o anjo 18? Quem é o anjo 18? Vamos pedir a senhora White a orientação. Ela diz o seguinte, sobre o anjo do capítulo 18, ó. A obra deste anjo vem no tempo devido unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. O anjo do 18 é o mesmo do 14, mas no volume de um alto clamor. Agora, o que é o alto clamor? O alto clamor, irmãos, é o poder máximo de Deus, dado a você, dado a mim, dado à igreja de Deus nessa terra, para iluminar este mundo com a glória de Deus, amém? Então, o anjo 18 é o mesmo 14, mas com poder, irmãos. Poder para iluminar este mundo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, criança, jovem, internauta, qual é o nosso futuro nesta terra? O futuro nosso nesta terra, irmãos, é recebermos o poder máximo do Espírito Santo. Máximo. Receber o poder máximo do Espírito Santo, irmãos. A chuva serôdia, o alto clamor, iluminar este bairro, irmãos, o conhecimento de Deus. Esse é o seu futuro nessa terra, amém? Esse é o seu futuro. O ano passado não, esse ano estava no dia 31, estava no culto de ação de graça lá da igreja. A igreja faz isso, né? Dia 24, pôr do sol, dia 31, pôr do sol, culto.
na igreja. No dia 31, as pessoas fazendo pedidos de agradecimentos, contando testemunhos, maravilha. E muitas pessoas pedindo para Jesus voltar esse ano. As pessoas pensam, irmãos, que quando Jesus voltar, a gente vai estar em casa comendo bolo, tomando chá, cantando hinos. Ledo engano, irmãos. Ledo engano. Quando Jesus estiver perto de voltar, irmãos, haverá nessa terra um tempo de angústia, da qual nunca houve. Irmão, só vai ficar em pé quem tiver uma entrega diferente a Jesus. Pelos meus estudos e pesquisas, irmãos, eu estudo há muitos anos. Eu tenho para isso, só vai ficar de pé, irmãos, quem recebeu o poder máximo do Espírito Santo. Irmãos, como é que eu e você vamos batalhar contra a besta, dragão, falso profeta, apoiado pelos parlamentares? Impossível! Tem que ter uma entrega diferente. Diferente. Então, irmãos, o alto clamor, o anjo da 18, é você, sou eu, mas com poder máximo do Espírito Santo. Ela diz, ó, servos de Deus, dotados de poder do alto, com o rosto iluminado, resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provida do céu. Olha que bonito, irmãos, esse texto, poderoso. Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente, que a luz, irmão, será comunicada a toda a cidade e vila. A terra será cheia do conhecimento da salvação. Amém? Todas as pessoas na face da terra, irmãos, vão conhecer sobre Jesus, vão conhecer sobre o plano da salvação, vão poder aceitar Jesus e os mandamentos, e poderão ser salvos. Esse é o seu futuro, irmão e irmã. Iluminar este bairro com o conhecimento de Deus e o conhecimento da sua verdade. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Minha esposa não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar. Deus não está preocupado com quantidade, e sim com qualidade. Se você não tem interesse por isso, por receber o Espírito Santo, se você não tem interesse em testemunhar de Jesus e pregar o Evangelho, Deus respeita a sua vontade. Nós somos livres, né? Tem uma liberdade de escolha. Deus respeita, não tem problema. Deus vai usar, irmãos, aqueles que para isso estão se preparando, e aqueles que querem muito isso. Eu vou provar para vocês que Deus não está preocupado com quantidade de pessoas que aceitam isso ou não. Deus está preocupado com qualidade, fiéis e sinceros. Jonas foi pregado numa cidade. Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade? Nínive. Muito bem. Ele queria ir? Não queria ir, tinha seus motivos, mas foi. Pregou quantos dias? 40 dias. Quantos se converteram? Todo mundo, até os animais, diz a Bíblia, que se converteram. Quantos se converteram? 120 mil pessoas. Um pregou, 120 mil se converteu. Eu morei muitos anos em Itapecerica da Serra, fazer com exemplo para você entender. População de Itapecerica, 200 mil habitantes. Irmãos, quantos adventistas consagrados, instrumentos do Espírito Santo, precisa para pregar o Evangelho em Itapecerica? Quantos precisa? 200 mil habitantes. Lembra-se que Jonas pregou, um pregou e 120 mil se converteu. Itapecerica tem 200 mil. Quantos Jonas precisa para converter Itapecerica? Quantos? Um adulto e uma criança, consagrados, instrumentos do Espírito Santo, prega o Evangelho em Itapecerica, irmãos. Agora, quantos adventistas tem em Itapecerica? Vamos lá, mais ou menos 1000 adventistas. Desses 1000, quantos têm interesse na pregação, irmãos? Quantos estão se preparando para a volta de Jesus? Não posso falar quantos são. Mas eu sei que Deus pode pegar um adulto e uma criança e pregar o Evangelho com o poder. Então, irmãos, Deus quer te usar poderosamente. E a obra da pregação do Evangelho, irmãos, ela é divina e poderosa, da qual nossa mente não pode nem compreender. Eu converso com Jesus, sabe, irmãos? Eu faço evangelismo nas igrejas. A gente faz ali
15 noites de evangelismo, 10 noites, curso para não deixar de fumar, faz evangelismo. Aí batiza 10, a gente solta fogos, amém. Mas como é que era na época apostólica, irmãos? Eles oraram 10 dias, pregaram um dia, e quantos se batizaram? 3.000 pessoas. O que falta para nós hoje, irmãos? Poder. O que falta para nós é poder. Poder do alto. Poder do Espírito Santo. E eu quero terminar, irmãos. Vou ler 2 textos que vou terminar esse estudo com vocês aqui. A promessa desse derramamento do Espírito. Joel, abra lá em Joel, Antigo Testamento. Esse é o primeiro texto. Joel. É depois de Daniel. Você vai para Daniel, Oséias e Joel. Joel 2 tem a promessa. Daniel, né, Oséias e Joel. Joel 2. Olha a promessa, Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, todas as pessoas, irmãos, que estiverem quererem, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, as crianças aí. Vossos velhos sonharão, aos idosos aí, menor idade, os vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Olha o que o texto diz. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, que é a quinta praga, e a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E olha o 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, Deus vai derramar o Espírito Santo com o poder nesta igreja, amém? Sobre a sua vida e a minha vida. Você sabe que quando Pedro pregou no Pentecostes, perguntaram para Pedro assim: o que está acontecendo aqui, irmão? E ele falou assim: o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel falou. Aqui que o profeta Joel falou. Ele cita esse texto. Só que Pedro não tinha luz ainda, entendimento de todo o desfecho. Ele esqueceu de um versículo, ó, verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva serôdia, a chuva temporânea, a chuva serôdia. O que é a chuva temporânea? O que é a chuva serôdia? Lá na Palestina, cai 2 tipos de chuva. Uma chama temporã, temporão chuvisco. Então o agricultor planta a sementezinha e Deus manda a chuva temporã, um chuvisco. Aquela sementezinha germina e vira uma planta. Aí Deus continua mandando chuva temporã, chuva temporã, chuva temporã. E a plantinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Um dia, Deus manda um aguaceiro. Manda a chuva serôdia, um aguaceiro, para ser feita a colheita. Irmãos, no início do cristianismo, Deus mandou a chuva temporã, chuvisco. Caiu lá em Atos capítulo 2. E esse chuvisco cai nesta terra até hoje. Você está aqui hoje, irmãos, porque o Espírito Santo tocou o seu coração e trouxe você aqui, amém? Esse chuvisco que caiu lá 2 dias atrás, ainda cai. E vai caindo. E esse chuvisco, esse batismo do Espírito Santo, ele vai amadurecendo a sua vida. Você vai tornar um cristão maduro, correto, coerente, temente a Deus, prega os mandamentos, se envolve na missão. Está caindo a chuva e você está amadurecendo. Um dia, irmã, Deus vai derramar sobre a terra um aguaceiro para terminar a obra da pregação do Evangelho, irmãos. E quando Ele derramar esse aguaceiro, Ele vai te usar, Ele vai me usar com poder, irmãos. Um poder nunca, jamais visto. Coisas extraordinárias vão acontecer no nosso meio, irmão. Extraordinárias. Basta a gente se preparar para isso. E para terminar, o último versículo. Antes de acontecer isso, irmãos, Joel 2, 12. Tem que acontecer na sua vida
e na minha vida. E termino. Joel 2, verso 12. Antes de receber esse poder máximo, irmãos, eu preciso experimentar isso na vida. 2,12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O que ele fala para você e para mim? Lê aí. O que ele fala para você? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com choro e pranto. O que mais ele fala para você e para mim? Rasgai o vosso coração. O que é rasgar o coração perante Deus, irmãos? Orar, confessar as faltas, abrir o baú de pecados, clamar a Deus misericórdia e perdão, confessar as faltas, resolver as diferenças uns com os outros. Nesses os apóstolos enfrentavam na vida deles, um queria ser maior que o outro, eles tinham diferenças, intrigas, brigas, mas eles resolveram isso, consagraram-se a Deus, confessaram as suas faltas a Deus e uns aos outros, se unirem em oração, se unirem em clamor, irmãos. Deus lá do céu olhou essa união e Deus fez o que, irmãos? Derramou o Espírito Santo, chuva temporã. O que Deus está esperando de você e de mim, irmãos, para fazer isso? Humilhar o coração, resolver as nossas diferenças, confessar nossas faltas a Deus, e Deus verá a sua união, irmãos. É a profecia disso. Quando Deus vê isso, Deus vai derramar, irmãos, o Espírito Santo como nunca houve, nunca antes. Você sabe, irmão, irmã, vamos começar o alto clamor. Vai ter uma sacudidura nas igrejas nessa terra, na igreja de Deus e na igreja dos homens. Uma sacudidura. Na igreja dos homens, pessoas vão ouvir esta mensagem, vão aceitar a Jesus, vão guardar os mandamentos e sairão das outras igrejas, da igreja dos homens, aos milhares de pessoas, aos milhares. Aqui nesta igreja, irmão, na igreja adventista, pessoas vão ouvir também. Pessoas estarão pregando com poder, crianças estarão testemunhando, e pessoas na igreja, sentadas no mesmo banco, uma recebe o Espírito Santo, outra não recebe. E a que não recebe diz para aqueles que receberam: estão loucos, estão loucos, estão loucos. Nos tribunais dos homens, irmãos, os nossos maiores inimigos são nossos irmãos de igreja, pessoas que a vida inteira congregaram conosco, estavam sentadas nos mesmos bancos, mas não eram convertidos genuinamente, verdadeiramente. Quando vier o desfecho do conflito, não aguentarão a sacudidura, irmãos. E Amós 9:9 diz que esses que não são íntegros, que não são convertidos, serão pulverizados da fileira de Deus. Então vai ter uma troca de cadeia, irmãos. Pessoas, infelizmente, sairão desta igreja e irão para a Babilônia. E pessoas que estão lá na Babilônia vão ouvir a mensagem, vão aceitar e virão para esta igreja, irmãos. E a partir daí, irmãos, será um pastor e será somente um rebanho, amém? Amém. Um pastor e um rebanho. Assim vai ser o nosso futuro nesta terra. Ou seja, irmão, irmã, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que receber o poder máximo do Espírito Santo. Eu ia falar aqui do protótipo, mas o meu tempo esgotou. Irmãos, que a graça de Jesus, a comunhão com Deus o Pai e o poder do Espírito Santo. Liga o som do computador, irmão, por favor. Esteja com vocês para sempre. Para sempre. Quer receber o poder máximo hoje? Conselho inspirado: se envolva com a missão. A asa aqui, a asa está fazendo um trabalho memorável. Pessoas serão atendidas. Pessoas sem esperança receberão esperança. Pessoas sem Natal vão receber o Natal. Parabéns pelo trabalho, irmãos. Esses que estão envolvidos, irmãos, sabe o que Deus faz? Nossa infinita sabedoria. Tem hora que Ele dá a chuva temporânea e tem hora que Ele dá serôdio. Então Ele derrama o Espírito Santo com poder, e tem hora que Ele derrama o Espírito Santo com muito mais poder.
E a inspiração diz assim, irmãos: em todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanta chuva temporã como a serôdia. Irmãos, eu faço evangelismo nas igrejas e é uma experiência de poder, como estamos experimentando hoje aqui nesta manhã. Só que tem coisa no evangelismo que me alegram muito e tem coisa que me entristece, irmãos. O que me alegra é pessoas convertidas, almas serem batizadas, irmãos simples, que no evangelismo se tornam protagonistas e testemunham e pregam e trazem os interessados no evangelismo. Eu estou assim, irmãos, eu vejo muito mães que trazem seus filhos e esposos, assistem a cena de evangelismo, tomam decisões e se batizam. Poder, irmãos, poder. Membros experimentando o alto clamor, irmãos. Oportunidades determinadas por Deus para derramar o Espírito com poder. Agora tem irmãos que nem sabem o que está acontecendo no evangelismo. Nem sabem o que está acontecendo. Eu estava numa série evangelística, terminou, estava nessa cumprimentando o pessoal, a irmã falou assim: que vai começar? Eu, não, está acabando hoje. Hoje foi a última noite. Pessoas que não estão nem aí, nem aí. Irmão, se eu não estou preocupado com a salvação de pessoas, eu mesmo não estou salvo. Se eu não me preocupo com a salvação de 5 pessoas, como é que pode, irmãos? Eu ligo a televisão, o que eu vejo? Eu estou contente nesse mundo? Eu tenho que me preocupar com a salvação de pessoas. Eu queria contar testemunhos aqui, irmão, mas não dá tempo, mas finalizo. O pastor Moura, conhecido, prega muito sobre isso. E uma vez ele pregou e o sermão dele: até quando, Senhor? Quando será isso? O cantor Daniel Salles pegou aquele sermão, escreveu uma letra de uma música linda, linda. E o pastor Fernando Iglesias gravou uma canção. O título é Quando o Espírito Soprar. E é com essa música que eu vou encerrar agora. Eu quero que você preste atenção na letra da música. Pode aumentar o som, mano? Presta atenção na letra da música. E se você quiser cantar, pode cantar. Mas eu quero que você, enquanto essa música está sendo tocada, você ore a Deus. Ore a Deus, abra o coração e faça uma entrega diferente da sua vida a Deus. Pode aumentar um pouquinho só, mano? Aí, obrigado. Olha aí. Do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Está escrito na Bíblia, né? Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão. E a igreja muda. Aí é uma outra igreja, irmãos. Olha o segredo. Comunhão com Deus. E a rotina desses nossos dias sair do seu nome. Missões incríveis de Deus. Descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho. Que bênção. E Jesus Cristo vai voltar. Por que será Pensa comigo. que ainda não aconteceu? Onde é que está o problema, irmãos? Por que razão Tem tudo, irmão, tudo. temos fogo aqui? Olha o problema, ó. Pecados escondidos, Hipocrisia, vida dupla, fé molidão, vencida, mandamento pisamos nas tábuas da lei, como Babilônia fez e faz. Por que razão Tem tudo, irmãos, tudo.
o que será? Temos tudo nas mãos, mas não há Irmãos, fogo. vamos mudar essa realidade a partir de hoje? Quem quer receber o poder máximo do Espírito Santo, fique em pé, fique em pé. Só quem quiser. E pode cantar música, viu? Uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Comunhão, irmãos. Leitura diária da Bíblia. Oração. Batismo do Espírito. E a rotina desses nossos dias sair do seu mar descerá sobre nós fogo do Espírito. Viveremos no Evangelho. Jesus Cristo vai voltar. Viveremos no Evangelho. Jesus Cristo vai voltar. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Eu não vejo a hora, irmão, disso acontecer, viu? Não vejo a hora. Por isso eu quero terminar esse sermão aqui chamando as crianças aqui na frente. Vem, crianças. Vem, crianças. Vem? Também os jovens. Vem aqui os jovens e as crianças, todas. Por que eu estou chamando vocês? Porque essas crianças são o futuro da nossa igreja. Amém? Tudo isso que nós estudamos aqui, pode vir criança e jovens. Isso. Tudo isso que nós estudamos aqui, irmãos, vai acontecer. Se eu vou estar vivo para ver, eu não sei. Mas eu acredito que as crianças e jovens vão experimentar isso. Por isso, crianças, Deus abençoe vocês, viu? Jovens, Deus abençoe vocês, viu? Vocês são o futuro da igreja ali em Itajaí, viu? Vocês possam crescer no caminho de Deus, consagrados, viu? E Deus vai usar todos, de maneira poderosa. Se Deus se agradar de nós, irmãos, possamos também estar em pé nesse dia, viu? Quem sabe possa ser o ano que vem, né? O ano que vem. Mas de qualquer forma, que Deus abençoe vocês. Você que não foi batizado ainda, presta atenção. Eu tenho uma mensagem de Jesus para você. Pensa com carinho. Aprofunda no estudo. Aprofunda. Toma uma decisão corajosa de fazer parte desse exército de anjos. Já pensou? O nosso general, o Senhor dos exércitos, amém? Aquele que no Apocalipse monta no cavalo branco, vitorioso, vencendo para vencer. Nós seguimos esse Jesus. E você que não foi batizado ainda, Jesus chama você para vir para esse exército. Você tem dons e talentos acima da média, que poderão ser usados por Deus e muito para a pregação do Evangelho. Quem sabe você pode ser batizado esse ano ainda. Mas pense com carinho. Deus tem um plano na sua vida e na minha vida. Amém? Amém. E que vocês continuem, irmãos, crescendo em muito, viu? Em quantidade e em qualidade. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer porque mais uma vez a Tua santa e boa palavra tocou o nosso coração. Amém. Como é bom estudar a profecia bíblica. Como é bom estudar os últimos eventos da história deste mundo. Caminhamos, Senhor, para os últimos dias da história desta terra, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até o grande dia, Senhor, do Teu retorno, temos muitos eventos. Mas o maior de todos, a pregação do Evangelho a este mundo. Nós estamos aqui, Pai, de pé, abrindo nosso coração ao Senhor e fazendo uma entrega total da nossa vida a Jesus. Total, sem reservas. Clamamos e pedimos, Pai, nos batize com o Teu Espírito Santo. Derrama o Teu Espírito Santo com poder em nossas vidas,
possamos a cada dia viver o Evangelho e pregar o Evangelho, que possamos orar mais, estudar mais a Bíblia, testemunhar mais do Senhor, possamos preparar para esse glorioso dia, o dia do alto clamor, da chuva serôdia, onde o Senhor com poder e glória sobre nós, sobre todos nós aqui, se derramar o Espírito Santo, que iluminaremos essa terra com o teu conhecimento. Nos abençoe poderosamente. Abençoe essas crianças, Pai, que com certeza vão estar vivas naquele grande dia. Com certeza vão poder olhar para o céu e ver Jesus voltando com poder e glória. E com certeza serão usados pelo Senhor de maneira gloriosa. Abençoe elas poderosamente. Abençoe seus pais, abençoe seus lares. Abençoe também nossos amigos convidados que estão conosco aqui, que não foram batizados ainda. Toque no coração dele, dela, que ele possa fazer uma entrega, que ela possa fazer uma entrega total da vida de Jesus. E o mais rápido possível possa descer as águas, morrer para a velha vida e nascer para uma vida nova em Cristo, como verdadeiros missionários nesta terra. E nós, Senhor, já demos uma caminhada já. Nos abençoe cada dia. Seja conosco. Abençoe toda a programação desse dia, essa confraternização, que esse amor fraternal possa crescer entre nós, que as diferenças possam ser resolvidas, possamos prosseguir rumo à Canaã celestial. Muito obrigado, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.